Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diz, espera mais um pouquinho, pastor. Olha, alguém ficou com vergonha de dizer. Eu vi, mas não vou entregar não, tá? Pode ficar tranquilo, porque eu vi, mas eu não vou entregar. E assim está escrito: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. E nesta noite eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha ministrar o nosso coração. Nesta palavra tão eficaz, esta palavra, Senhor, nesta noite, que enche o nosso coração de esperança, porque o teu Filho Jesus venceu a morte. E assim, Pai, nesta noite estamos comemorando a vitória de Cristo. Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou, e juntamente com Ele, nós temos a certeza da vida eterna. Venha nos ministrar nesse momento, Pai, para que possamos sair daqui esperançosos, transbordando e exalando a alegria de Cristo Jesus em nossa vida. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esta é a nossa oração, no precioso nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. E hoje, então, nós comemoramos a Páscoa. Muitos talvez se perguntam, né? Ou talvez, quantos aqui já não desejaram Feliz Páscoa? Ou quantos aqui não receberam Feliz Páscoa? Mas na verdade, qual é o sentido da Páscoa? Qual é o sentido? Por que comemoramos a Páscoa? Ou nós temos ainda a mentalidade que a Páscoa é apenas uma data comemorativa, uma data onde nós temos um coelhinho que bota ovos de chocolate e ali está todo o princípio da vida. Claro que não. Claro que não. A Páscoa representa muito mais do que isso. Mas infelizmente o mundo comercial, ele tenta conturbar e na verdade mudar o contexto e o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não pode ser apenas mais uma data como é o Natal. Existe um significado para nós cristãos. A Páscoa ela tem o sentido da passagem. A Páscoa ela tem o sentido da comemoração do povo que estava cativo no deserto. E Moisés, levantado por Deus, esse homem libertador, tira esse povo cativo e tira da escravidão, tira das garras do faraó, e ali eles têm a sua liberdade. Então Páscoa entende-se por passagem. Eu saio do meu momento de escravidão e tenho minha vida em liberdade. E quando nós olhamos para a Páscoa, que é uma comemoração, que é uma festa judaica, nós vemos então Jesus entrando, e ele diz, não existe mais outro sacrifício, eu sou esse sacrifício vicário, eu estou dando a minha vida por todos, e esse sacrifício é para toda a eternidade.
Essa aliança é para toda a eternidade. Ninguém vai mais precisar pegar animais e sacrificar para que o seu pecado seja perdoado. Eu sou esse sacrifício, eu sou essa verdade que liberta. Esse é o significado da Páscoa. Jesus, então, ele faz esta passagem, ele nos tira da escravidão, das garras do império das trevas e nos leva, então, para a certeza da vida eterna, para todos que nele crêem. Agora, o fato é que, como cristãos ou não cristãos, como que nós vamos encarar a Páscoa? Sendo cristão ou não, nós temos dois caminhos. Os cristãos entendem que Cristo, ele é o Messias, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou e venceu a morte, e que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas existe o outro lado que não crê. E esse, lamentavelmente, ele tem um outro caminho, a não ser a morte física, a morte espiritual. E aí, o julgamento final é com Deus. Não sou eu que irei julgar. Mas o fato é, como eu e você temos encarado, como que nós recebemos e como que é esse significado da Páscoa para mim e para você. Na verdade, principalmente como pais, como que nós temos ensinado os nossos filhos. E muitas vezes eu vejo assim, pastor, mas nós vamos tirar a essência do coelhinho da Páscoa, como é no Natal, nós vamos tirar a essência do barbudo do Papai Noel. E na verdade eu falo, mas espera aí, qual é a verdadeira essência que eu e você precisamos ter? Ensinar a essência do coelhinho que bota ovo ou a essência do libertador Cristo Jesus? Aquele que veio, morreu, que teve o seu corpo quebrado, que teve o seu sangue derramado, mas ressuscitou e nos dá a certeza da vida eterna. Qual é a verdadeira essência? E nós precisamos, como cristãos, nós precisamos entender e falar o que é a Páscoa. Esse é um dia de vitórias, e esse é um dia que eu e você precisamos dizer qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus ressuscitou. Jesus vive. Ele não está mais em um túmulo morto, mas ele ressuscitou. Ele está vivo dentro de nós. Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, pronto e já esperando para o dia que ele voltará e levará a sua igreja. Esse é o princípio da Páscoa. Agora existe a problemática que nós precisamos compreender. Porque na sexta-feira da paixão, os seus discípulos começam a ver toda aquela situação e dizem, nossa, o nosso mestre está preso. E de repente, no outro dia, o nosso mestre está morto. E agora? Tudo que falaram então não é verdade. E a verdade, nós vemos essa história dando uma reviravolta. Nós vemos então se cumprindo aquilo que os profetas já diziam. Jesus, ele não estava morto, ele estava cumprindo aquilo que o Velho Testamento já dizia, que ele morreria e ao terceiro dia ele ressurgiria. Ele ressuscitou de fato. Isto é verdade. Ele está vivo e ele vive, e por isso eu e você podemos crer no amanhã. Como um louvor que nós estamos acostumados a cantar aqui. Esse acreditar é tomar posse de que ele realmente vive, principalmente no meu coração e no seu coração. O mundo tenta usurpar isso. O mundo tem tentado sufocar essa situação. E infelizmente, lamentavelmente, ele vai tentar cada vez mais usurpar e tirar esse contexto, que não possamos mais disseminar a história, a verdadeira história de Jesus. A questão comercial é muito mais bonito dizer que o coelhinho é o mais importante. Até porque coelho não bota ovo, né? Ou já começa pela mentira aí, misericórdia. E às vezes a gente ensina nossos filhos, o coelhinho vai botar ovinho.
Não, gente, coelho não bota ovo. A gente não pode mentir. Agora, a Páscoa tem um significado. Aquele sim morreu na cruz. Pagou tudo. Está lá, ó, pago. O tetelestai está consumado. Quer dizer, meu filho, se existia uma dívida, está paga. Você não deve mais nada. Meu filho e minha filha, se existia uma condenação contra você, essa já não existe mais. Você está absolvido. E esta é irrevogável enquanto você permanecer na minha palavra. Enquanto você permanecer em Cristo Jesus. Nenhuma condenação poderá mais atingir. A ressurreição, ela é a chave para que possamos seguir a nossa caminhada, os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Senão não teria sentido. Não teria sentido nós estarmos aqui nessa noite. E o sentido aqui é sempre adorar ao Senhor, prestar cultos ao Senhor, adorá-lo, glorificá-lo e assim ser abastecidos pela palavra dele. Sair de um culto renovado, transformado, esperançoso. Por mais que o mundo esteja difícil, por mais que o mundo diga, olha, estamos em um momento de crise, olha uma crise econômica, olha várias situações, mas nós estamos em Cristo Jesus, porque Ele já venceu. Ele venceu. Eu não tenho que me preocupar com as coisas desse mundo, mas eu preciso me preocupar como está essa minha vida encaminhada com o Senhor. Como eu tenho buscado, como eu tenho enfrentado. Ou eu tenho realmente concordado com o que o mundo comercial tem dito. Será que eu tenho acreditado e a minha esperança está no coelhinho? Não, não pode. Será que a minha esperança está no simples fato de uma troca de chocolate? Nada contra a troca de chocolate. Chocolate é muito bom, eu gosto. E eu comi bastante, né? Eu sei. Não, eu comi umas 3 barras de chocolate hoje. Confesso aqui meu pecado. Confesso. Verdade, gente. Comi. Ganhei e comi. Confesso, só que amanhã eu vou ter que ir para academia, vou ter que voltar. Minha esposa já me deu. Ah lá, aí. Verdade, minha esposa já puxou minha orelha. Não vou nem falar o personal, né? O personal que tá aqui do lado, aqui, puxando minha orelha toda hora. Você não vai voltar? Não, vou. Segunda-feira estarei lá, queimando as calorias em nome de Jesus. Queimar todo o chocolate que deram. Vou ficar 1 ano treinando para queimar esse tanto que eu comi. Por que a Páscoa é a vitória sobre a morte? Quando Jesus, ele derrotou a morte. Quando olharmos e lemos lá em 1 Coríntios, nós vemos Jesus venceu a morte. E Jesus, ele nos liberta da morte. Isso ele é fato. Jesus, ele desafia a morte. No Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ali Jesus estava dizendo dele mesmo. Existia um santuário, era feito de pedra, e ali era feita toda a adoração, ali era feita toda a entrega. E Jesus diz, ali será destruído, e eu ressurgirei, e existirá somente um santuário. Existirá uma única igreja em Cristo Jesus. Isso significa a Páscoa. Esse é o sacrifício de Cristo Jesus. Somos unidos em Cristo Jesus, somos filhos dele, nós fazemos parte da mesma família. E nós não pregamos aqui placa de igreja, não é essa a ideia. Mas a ideia é estarmos firmes na palavra de Jesus, na palavra de Deus. E quando Jesus, então, ele diz que a reconstrução do templo em 3 dias, ele diz, eu irei ressurgir. A minha carne, o meu corpo, ele será destruído, mas ele voltará com um corpo glorificado. No entanto, Jesus não permite que eles que se toquem no corpo dele quando ele ressurge. Porque ele diz, eu ainda não cheguei e não fui ao meu Pai. E posteriormente Jesus cumpriu, e ele voltará. E juntos estaremos com ele. Mas nós temos que entender algumas verdades aqui.
Jesus, sim, ele desafiou essa morte, ele venceu essa morte. E no versículo 22, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui eles lembraram que Jesus disse: eu vou ressurgir, eu venci a morte. Então, aquele momento que os discípulos estavam, Jesus morreu. Então, não era verdade aquilo que diziam. O Senhor trouxe até à tona. Porque nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é eficaz. Deus não é homem que minta, então menos filho do homem que se arrependa. As promessas do Senhor, todas elas que estão escritas, elas se cumprirão. Se elas não se cumpriram ainda alguma parte na minha vida, elas irão se cumprir. Mas eu e você precisamos compreender que Deus tem um chamado para mim e para você. A segunda verdade, Jesus, ele derrotou a morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Versículo 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele pergunta duas vezes: aonde está a morte? Aonde tu estás? E a morte não existe mais para mim e para você. A certeza da morte não é o fim, mas a morte é o começo. A morte é o começo. O Senhor escreve uma nova história para nós. O corpo vai embora, mas o espírito, ele volta ao Pai. Jesus, ele vence a morte, e da mesma forma, nós venceremos também em Cristo Jesus. E muitas vezes nós ficamos preocupados. É claro que nós não estamos preparados para isso. Isso é fato. Nós não estamos preparados. Mas nós precisamos compreender que Jesus já venceu. Isso é apenas um processo na vida de todos. Todos nós passaremos por ela. E aqueles que estão em Cristo Jesus não ficarão nela, mas terão a certeza da vida eterna. E é interessante que Jesus, então, ele nos liberta da morte. João 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu acredito nisso. Essa é a palavra do Senhor. Eu não vivo para esse mundo. E aqui é a compreensão que eu e você precisamos ter. Muitas vezes andamos que nem loucos, vivendo para as coisas desse mundo. E esquecemos de nos preparar para as coisas que vêm do Senhor. Como que eu e você temos compreendido? Como eu e você temos caminhado e compreendendo que Cristo ele já cumpriu. Quer dizer, eu não tenho mais essa morte espiritual já não existe mais para mim e para você. Como eu tenho encarado isso? Continuo vivendo para as coisas desse mundo, investindo para as coisas desse mundo e esqueço das coisas do Senhor, esqueço que a minha preparação não é para este mundo, mas sim para a vida eterna, para a glória. Assim como está escrito nas Escrituras? Será que eu tenho me preparado para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado, ou eu faço as coisas para que eu seja glorificado? O significado da Páscoa, ele é muito além daquilo que nós possamos imaginar. Mas não adianta eu ter uma caminhada sem que as pessoas possam olhar para mim e possam ver a luz de Cristo por intermédio da minha vida.
E eu faço essa pergunta para você. As pessoas, não precisam me responder, mas é para uma reflexão agora. As pessoas lá fora conseguem enxergar Cristo por intermédio da sua vida? Faça essa reflexão. No meu dia a dia, na minha casa, meus filhos, meus familiares, eles conseguem enxergar a imagem de Cristo na minha vida? Porque Cristo, ele vive. E se ele vive, ele está em mim e em você. Ou será que ele está morto dentro de nós? Será que no meu trabalho as pessoas conseguem enxergar Cristo na minha vida? Será que no momento oculto que eu estou sozinho e aquilo que eu tenho feito no esconderijo, ele tem honrado e glorificado a Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que é para você e Jesus, ele responde ao seu coração. O verdadeiro sentido da Páscoa é nós entendemos que o sacrifício de Cristo não foi em vão. O sacrifício de Cristo era exatamente para que nós possamos ter uma vida, e uma vida reta, não livrando-nos da tribulação, porque a tribulação nós teremos sim, mas de que forma eu e você iremos encarar? Eu sei que muitas pessoas, às vezes devido a situações, elas preferem dizer, eu quero que minha vida acabe aqui. Ou elas vão optar em desistir de seguir os caminhos do Senhor. E lamentavelmente, eu ouvi algumas vezes nessa semana em aconselhamento. Algumas pessoas, pastor, desisti, cansei. É mais fácil eu andar no caminho dos ímpios. É mais fácil eu andar na vontade do inimigo. Eu falei, não, você está equivocado com essa sua afirmativa e com essa sua narrativa. Para a sua carne ela pode ser mais fácil, fato. O desejo da sua carne, sempre você vai achar o lado mais fácil. E tem uma história de uma mulher famosa, e tinha um pregador. Tinha um pregador, e o pregador ali falando exatamente sobre a ressurreição. E esse pregador, a hora que vê essa mulher desce do seu carro, e então esse pregador ousadamente pergunta para essa mulher: aonde está a sua fé? Essa mulher para e começa a prestar atenção. E ela diz então, o mundo, porque na verdade ele começa a fazer uma comparação que aquela mulher, ela está sendo leiloada. E nesse leilão nós temos o mundo, temos o diabo e temos Cristo Jesus. E aí então o pregador pergunta: mundo, o que nós temos? O que vocês têm? Como que vocês podem? Não, nós temos todas as coisas desse mundo. Temos os desejos da carne, temos as facilidades, temos as bebidas, temos tudo isso para ela, para que ela possa satisfazer o seu corpo. Ok, diabo, e o que você pode entregar para esta mulher? Como que você pode resgatá-la? Porque é um leilão. E o diabo então diz: eu posso dar riquezas, posso dar sucesso, porque eu já dei sucesso a ela. Posso dar fortuna, posso dar autorrealização, muitas coisas eu posso dar a ela. Até que o fluido da sua vida se consuma. Se consuma, se consuma, até ela vir ao meu poder. E aí então o pregador diz: Jesus, quanto o Senhor dá pela vida dessa mulher? E Jesus responde: já paguei. Eu já paguei. Com meu sangue vertido na cruz do Calvário, eu morri por ela, e eu entreguei a minha vida por ela, para que ela tenha uma vida em liberdade, para que ela tenha certeza da vida eterna. E então o pregador pergunta a esta mulher: e aí, você já decidiu? Ela: sim, com toda certeza, é Cristo Jesus a qual eu quero servir.
A ressurreição tem que ter esse significado na minha vida. O mundo irá oferecer várias situações a você. O diabo, ele vai tentar realizar muitas coisas, financeiras, prazeres, sucesso. Mas ele tem um preço, a sua vida. Mas Jesus, ele não pede nada. Ele diz: eu já morri, eu já me entreguei por ela. Eu entreguei por mim, por você. Ele já entregou, o preço já foi pago. Quer dizer, não existe mais nenhuma dívida. A certeza agora é que eu tenho uma nova vida. O significado da Páscoa é passagem. Se eu vivia escravo, se eu vivia na escuridão, se eu vivia oprimido, a partir que eu entendo quem é Cristo Jesus, eu não sou mais escravo. Eu tenho uma vida em liberdade. Eu não vivo mais na escuridão, mas eu vivo à luz de Cristo Jesus na minha vida. Se eu talvez me sentia oprimido, essa opressão não existe mais, porque o Senhor, quando estamos em Cristo Jesus, nós vivemos uma nova família, a família de Cristo, e não estamos mais sós. Mas principalmente, quando Jesus ele entregou, e quando nós entendemos quem é Ele, Jesus então diz que eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, está em você. Nós temos aquele que nos mostra, aquele que nos traz o convencimento do pecado, é aquele que nos faz nos arrepender dos nossos pecados e que continua nos reconciliando por intermédio de Cristo Jesus. Lembre-se que você não é um acidente, lembre-se que você não é um acaso. O inimigo muitas vezes vai dizer: não tem mais jeito, não tem mais saída. Tetelestai. Lembra dessa palavra? Tetelestai. Está consumado. Está pago. Pastor, mas eu ainda não compreendi isso, eu acho que eu não sou digno. Lembre-se do centurião quando procurou Jesus. Jesus disse: eu vou entrar na sua casa. Jesus diz, o centurião diz: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas apenas uma palavra tua será suficiente para que meu servo seja salvo. Muitas vezes nós colocamos essa posição e achamos que não somos dignos. Por nós mesmos, com certeza, não somos dignos. Não somos merecedores. Mas quando nós entendemos quem é Cristo Jesus, quando nós compreendemos o sacrifício de Cristo Jesus, quando nós compreendemos que Ele venceu a morte, é exatamente para sermos libertos, para que possamos ter uma nova vida e assim adorá-lo em espírito e verdade. Por isso Ele venceu essa morte, para que o nome de Deus seja glorificado por intermédio da nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado naquilo que nós temos feito. Se nós estávamos enfermos, somos curados, para que o nome de Deus seja glorificado. Se andássemos no mundo e quando nós reconhecemos Cristo Jesus, o nome de Deus é glorificado. Esse é o princípio para mim e para você. Em tudo que fizermos, é para que o nome de Deus seja glorificado. Talvez você esteja nessa condição, se sentindo num leilão. Mundo, diabo e Cristo. Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Muitas vezes achamos que somos propícios e próximos ao mundo, achamos que estamos nas garras do inimigo porque estamos entre dois poderes. Mas único, onisciente, onipresente e onipotente, só Deus. Então não existe poder maior que o nosso Deus. Não existe um poder supremo igual ao nosso Deus. Que eu e você possamos nos render a este amor. Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse a qual a última gota de sangue foi derramada naquela cruz por mim? Que amor é esse que entregou o seu corpo para ser quebrado, para ser mutilado, quebrado, destruído por mim e por você? Quero convidar você a ficar em pé.
Pode apagar as luzes. Você faça uma reflexão nesse momento. Olhe algumas coisas que você tem feito, que tem ido desencontro que a palavra nos ensina. Comece a apresentar no altar do Senhor as coisas que têm desagradado o coração dele. Você entendeu qual é o seu pecado, mas não existe mais, porque Cristo Jesus, Ele morreu na cruz exatamente para que o meu pecado e o seu pecado fossem perdoados. Por isso não há mais condenação, não existe mais condenação, porque Ele vive na minha vida e na sua vida. Aleluia. Senhor Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, Pai. Obrigado, Jesus, por este amor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor entendeu a missão que o Deus Pai lhe concedeu. Mesmo no Getsemane, mesmo no momento tão difícil da sua vida. Obrigado porque você entendeu e diz: seja feita a vossa vontade. E obrigado, Jesus, que na cruz do Calvário disse: tetelestai, está consumado, está pago. Por isso, Senhor, nós podemos sair daqui nesta noite, adorando, glorificando, esperançosos, porque não foi em vão. Não é apenas uma historinha de um coelhinho, mas sim a história do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A história do Cordeiro de Deus, que em sacrifício vicário morreu na cruz por mim e por cada um de nós. A história do Cordeiro de Deus, que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive no nosso meio, Ele vive, e nós sabemos que um dia estaremos contigo na eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite tão abençoada. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por cada vida que está aqui nesta noite. Por aquelas que também não puderam, mas que eles sejam tocados pelo poder do Espírito Santo. Que tenham uma semana transbordante, cheio do agir do Senhor. E principalmente, Pai, que possamos sair daqui esperançosos, sabendo, Pai, que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos sair daqui compreendendo o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo venceu a morte. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus, com paz. Tenha uma semana abençoada e transbordante em nome de Jesus.